Se você quiser entender por que o Japão tem uma das menores taxas de mortalidade por câncer do planeta, não olhe para os hospitais japoneses. Não olhe para a genética japonesa. Olhe para o que dezenas de milhões de adultos japoneses fazem nos primeiros 30 minutos após acordar, todos os dias, há gerações. A explicação mais confortável para a longevidade japonesa é a genética. Confortável porque, se for genética, não há nada a fazer. Mas essa explicação não resiste a um dado específico. Quando populações japonesas emigram para os Estados Unidos e adotam o estilo de vida ocidental, suas taxas de câncer sobem para o mesmo nível das populações locais em 1 a 2 gerações. Os genes não mudaram, os hábitos mudaram. Isso não é uma observação pequena, é o desmantelamento completo do argumento genético. O que pesquisadores que passaram décadas estudando Okinawa e Nagano, duas das regiões com maior longevidade documentada na história humana, continuavam encontrando, não era meditação, não era água fria e não era genética privilegiada. Era uma sequência específica de hábitos matinais que interfere diretamente em como células cancerosas crescem, sobrevivem e se replicam dentro do organismo humano. E essa sequência é acessível, barata e leva menos de 20 minutos. Hoje vou apresentar a ciência por trás desse ritual, o protocolo exato, com tempos, quantidades e métodos de preparo, e os 4 erros matinais que anulam todos os benefícios, mesmo para quem já está fazendo tudo certo. Porque a janela da manhã é a mais poderosa para a defesa contra o câncer. O organismo divide entre 25 e 50 milhões de células por segundo. Cada divisão carrega risco de erro na cópia do DNA. Após os 50 anos, 3 sistemas que identificam e corrigem esses erros enfraquecem simultaneamente. A velocidade das enzimas de reparo do DNA cai entre 20% e 35%. As células natural killer, que patrulham os tecidos em busca de células anormais, ficam menos agressivas. E a capacidade do organismo de bloquear a angiogênese tumoral, o processo pelo qual um cluster canceroso recruta vasos sanguíneos para crescer, começa a declinar de forma mensurável. Esse último ponto importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Um cluster microscópico de células anormais que o sistema imunológico poderia eliminar permanece inofensivo, do tamanho da ponta de um alfinete, enquanto não tem acesso a vasos sanguíneos. O problema é que sem as intervenções certas, esse equilíbrio pode se romper. Pesquisadores da Harvard Medical School documentaram que assim que esse cluster ganha suprimento sanguíneo, ele pode expandir 16.000 vezes em apenas 14 dias. A diferença entre um cluster que permanece microscópico e um que cresce está, em grande parte, na capacidade do organismo de bloquear o recrutamento de vasos sanguíneos, e essa capacidade é influenciável pelos hábitos diários. O que torna amanhã a janela de maior rendimento é o pico natural de cortisol, que ocorre entre 30 e 45 minutos após o despertar. Esse cortisol matinal, diferente do cortisol crônico do estresse, que suprime a imunidade, é um sinal fisiológico normal que prepara as células natural killer para o pico de atividade de vigilância do dia. As primeiras 2 horas após acordar são o período mais agressivo de patrulha anticâncer de todo o ciclo de 24 horas. O que você coloca no organismo nessa janela potencializa ou suprime esse sistema no momento em que ele está mais ativo. O ritual japonês foi construído empiricamente ao longo de séculos para amplificar os 3 sistemas enfraquecidos simultaneamente,
por 3 vias distintas e complementares. Os 3 sistemas de defesa que o ritual ativa. O primeiro sistema é a vigilância imunológica via microbioma intestinal. A bactéria Akkermansia mucinifila foi identificada em um estudo landmark no Instituto de Câncer Gustave Roussy como o biomarcador mais preditivo de se o sistema imunológico de um paciente consegue localizar e destruir células cancerosas. Níveis altos dessa bactéria estão associados a melhor resposta à imunoterapia e maior sobrevida em múltiplos tipos de câncer. O que torna isso relevante para qualquer pessoa e não apenas para pacientes em tratamento é que os mesmos mecanismos que determinam a resposta à imunoterapia determinam a vigilância imunológica natural do dia a dia. O componente fermentado do ritual japonês alimenta diretamente essa bactéria e calibra esse sistema. O segundo sistema é o bloqueio da angiogênese. O composto EGCG concentrado no chá verde de alta qualidade, especialmente no matcha, demonstrou em múltiplos estudos independentes a capacidade de bloquear o sinal VEGF que as células cancerosas usam para recrutar vasos sanguíneos. Sem vasos sanguíneos, o cluster tumoral não consegue crescer além de um tamanho microscópico acessível ao sistema imunológico. O EGCG funciona como um bloqueador de sinal biológico, que mantém o tumor congelado em tamanho eliminável, dando ao sistema imunológico tempo e acesso para fazer seu trabalho. O terceiro sistema é o reparo do DNA. A combinação de doadores de metila e polifenóis entregue pelo ritual fornece a matéria-prima exata que as enzimas de reparo do DNA precisam para reduzir o que pesquisadores chamam de adutos oxidativos de DNA, as marcações químicas que se acumulam no código genético danificado e se correlacionam diretamente com o risco de câncer. Quando esses 3 sistemas operam em conjunto, o ambiente celular se torna fundamentalmente menos hospitaleiro para o desenvolvimento tumoral. A evidência científica. Uma meta-análise publicada em 2023 no periódico Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, compilou dados de 29 estudos independentes, cobrindo mais de 1,1 milhão de participantes. A análise encontrou que o consumo regular de chá verde foi associado à redução estatisticamente significativa na incidência de vários tipos de câncer, com as associações mais fortes em cânceres digestivos, de bexiga e de mama. A dose associada ao efeito protetor mais claro foi de 3 ou mais xícaras de chá verde adequadamente preparado por dia. Um estudo prospectivo da Universidade de Kyushu acompanhou mais de 40 mil adultos por 11 anos e encontrou que homens que bebiam 5 ou mais xícaras de chá verde diariamente tinham risco 48% menor de câncer de próstata avançado em relação aos que bebiam menos de uma xícara por dia. Pesquisadores do Ohio State University Comprehensive Cancer Center examinaram o efeito do EGCG sobre células de câncer de pulmão em laboratório e encontraram que o composto induziu apoptose, morte celular programada, nas células cancerosas, enquanto deixou as células saudáveis intactas. Essa seletividade é o que torna o achado significativo. O composto aparentemente diferencia entre tecido saudável e maligno em nível celular. Um ensaio clínico da Universidade da Califórnia, com 168 adultos, encontrou que o consumo de extrato de romã,
que contém urolitinas, com estrutura similar às produzidas durante a fermentação do natto, aumentou as populações de Akkermansia mucinifila em 6 vezes em 3 semanas, confirmado por sequenciamento de DNA do microbioma fecal. Um estudo da McMaster University, no Canadá, acompanhou 84 adultos acima de 55 anos, que seguiram ou o ritual matinal japonês ou um café da manhã ocidental padrão por 12 semanas. O grupo do ritual apresentou redução de 31% nos níveis urinários de 8-OHDG, um biomarcador direto de dano oxidativo ao DNA, indicando mensurável menos dano ao DNA acumulando-se por dia. O protocolo exato. Passo 1. Aguarde 20 minutos antes de consumir qualquer coisa após acordar. O pico de cortisol já está acontecendo. As células imunológicas estão se ativando. Dar 20 minutos sem interferência permite que essa ativação natural se complete. Pesquisas da Divisão de Fisiologia do Sono da Universidade de Toronto sugerem que essa janela produz diferença mensurável na prontidão imunológica matinal. Passo 2. Uma xícara de matcha preparado corretamente. Esse é o elemento central. Use matcha de grau cerimonial ou culinário. Uma colher de chá cheia, aproximadamente 2 a 3 gramas. Aqueça a água a exatamente 80 graus Celsius, não em ebulição. A água fervente destrói as catequinas, incluindo o EGCG. A 80 graus, elas sobrevivem intactas. Misture o matcha com uma pequena quantidade de água fria primeiro para formar uma pasta. Então adicione a água quente. Não use leite de origem animal. As proteínas da caseína se ligam diretamente às catequinas e reduzem sua absorção para aproximadamente 20% do normal. Leites vegetais são aceitáveis. Adicionar o suco de meio limão aumenta a absorção de catequinas em até 6 vezes, porque a vitamina C cria um ambiente ácido protetor no trato digestivo. Se não tiver acesso ao matcha, o sencha de alta qualidade em folhas soltas é a próxima melhor opção, preparado na mesma temperatura. 3 xícaras de sencha fornecem o equivalente de EGCG de aproximadamente 1 xícara de matcha de qualidade. Passo 3. Natto ou a alternativa ocidental. O natto é soja fermentada e contém natoquinase, vitamina K2, para suporte à metilação do DNA, e um perfil de fibra pré-biótica que amplifica dramaticamente a Akkermansia mucinifila no intestino. Uma porção de 50 gramas, aproximadamente 3 colheres de sopa, fornece a dose terapêutica identificada nas pesquisas com alimentos fermentados. Para quem não tem acesso ou tolerância ao natto, a alternativa funcionalmente mais próxima é a combinação de 240 ml de suco de romã sem açúcar, que através do seu conteúdo de urolitinas alimenta a Akkermansia diretamente, com uma porção de qualquer alimento fermentado não pasteurizado, kimchi, miso cru, kefir. A palavra-chave é não pasteurizado. A pasteurização elimina as culturas vivas que realizam o trabalho no microbioma. Passo 4. Refeição dentro da primeira hora, mas não até a saciedade completa. O conceito japonês de hara hachi bu, comer até 80% de satisfação, cria uma restrição calórica diária leve. Pesquisas do National Institute on Aging demonstram que mesmo restrição calórica modesta ativa a autofagia,
o processo de limpeza celular em que as células digerem e eliminam componentes danificados, incluindo detritos celulares pré-cancerosos. Para a composição do café da manhã, 2 ovos fornecem colina, um doador de metila essencial para o reparo do DNA. Meia xícara de mirtilo entrega antocianinas com atividade antiangiogênica e protetora do DNA. Uma colher de sopa de linhaça moída adiciona lignanas que modulam as vias de câncer sensíveis ao estrogênio. Passo 5. 10 minutos de exposição à luz natural pela manhã. Não é apenas sobre síntese de vitamina D. A exposição à luz solar, dentro das 2 primeiras horas após acordar, calibra o ritmo circadiano, que governa diretamente a expressão de genes chamados genes do relógio, especificamente BMAL1 e CLOCK. Esses genes regulam o timing da divisão celular, a expressão das enzimas de reparo do DNA e a atividade das células imunológicas. O ritmo circadiano perturbado, consistentemente observado em pessoas que não recebem luz matinal, é classificado pela Organização Mundial da Saúde como provável carcinógeno. 10 minutos de exposição à luz externa, sem óculos de sol, é suficiente para calibrar esse sistema. Os 4 erros que anulam os benefícios. Erro 1. Adicionar leite de origem animal ao chá. Já mencionado no protocolo, mas merece repetição como erro porque é universal e específico. Uma pitada de leite no chá verde não reduz levemente a absorção de catequinas. Ela essencialmente a elimina. As proteínas da caseína formam um complexo irreversível com as catequinas no trato digestivo. As catequinas passam sem ser absorvidas. Use leite de aveia, amêndoa ou coco, nenhum dos quais tem esse problema de ligação. Erro 2. Café da manhã rico em açúcar ou carboidratos refinados. Um pico de glicose no sangue proveniente de cereal, bagel, torrada branca ou suco de fruta dispara uma resposta de insulina que suprime temporariamente a atividade das células natural killer. É exatamente o que não se quer na janela matinal, quando essas células deveriam estar no pico de atividade de vigilância. A supressão imunológica de um café da manhã rico em açúcar pode durar 2 a 3 horas, eliminando a maior parte da janela biológica matinal. Erro 3. Pular o componente fermentado. A maioria das pessoas foca exclusivamente no chá, o que é compreensível porque a pesquisa sobre EGCG é a mais publicada. Mas a via das bactérias intestinais, através da Akkermansia, pode ser igualmente importante, especialmente para quem está acima de 60 anos. Pular o alimento fermentado por inconveniência deixa um dos 3 sistemas de defesa essencialmente sem suporte. Uma pequena garrafa de suco de romã sem açúcar, consumida com o café da manhã, é a solução de menor barreira para a maioria das pessoas. Erro 4. Substituir alimentos integrais por suplementos. Cápsulas de extrato de chá verde e suplementos de EGCG existem e não têm efeito zero. Mas pesquisas comparando fontes alimentares integrais a extratos suplementares isolados mostram consistentemente menor biodisponibilidade, menos interação sinérgica com compostos copresentes e, em alguns casos, especialmente com suplementos de EGCG em alta dose, estresse hepático em indivíduos geneticamente sensíveis. A matriz alimentar integral importa. As catequinas no chá real viajam junto com L-teanina, quercetina
e dezenas de outros compostos que amplificam mutuamente a absorção e os efeitos. Uma cápsula não replica essa complexidade. 3 pontos que a maioria não menciona. O chá pode ser preparado na noite anterior. Para quem tem manhãs ocupadas, o matcha preparado e armazenado em recipiente fechado na geladeira retém aproximadamente 85 a 90% do seu teor de catequinas quando consumido no dia seguinte. O benefício de ter o chá já pronto supera amplamente a pequena redução de potência. A barreira mais comum para qualquer hábito matinal é o tempo. Remover essa barreira com um preparo noturno de 2 minutos é uma decisão inteligente, não uma concessão. O limão importa mais do que parece. O suco de meio limão no chá verde não é uma escolha de sabor, é uma decisão com base fisiológica concreta. O ácido ascórbico cria um ambiente ácido que protege as catequinas da degradação no estômago e no intestino delgado, onde o pH alcalino normalmente as destrói antes que sejam absorvidas. Estudos medindo concentrações de catequinas na corrente sanguínea mostram 6 vezes mais absorção no chá com limão em comparação ao chá puro. Isso significa que o limão multiplica por 6 o EGCG que realmente chega às células. É a intervenção de maior retorno e menor custo de todo o protocolo. Consistência em 70% supera a perfeição em 30%. As populações de aquermância no intestino precisam de alimentação consistente para se estabelecer e manter dominância no microbioma. O efeito antiangiogênico do EGCG não é uma intervenção pontual. É um sinal diário enviado às vias VEGF do organismo, que se acumula ao longo de semanas e meses. Abandonar o hábito por não conseguir executá-lo exatamente como prescrito é o único erro com consequência biológica real. 70% de consistência, 5 dias em 7, entrega benefício mensurável e sustentado. O ritual japonês persistiu por gerações não porque era executado com perfeição todos os dias, mas porque era simples o suficiente para ser mantido ao longo de uma vida inteira.